O desamparo aprendido, pessoal, tem sido definido como a dificuldade de aprendizagem apresentada por indivíduos que tiveram experiência prévia com estímulos incontroláveis. Segundo Peterson, Meyer e Seligman, a identificação do desamparo aprendido se deu de forma acidental, né? E aí, ele diz isso, né? Porque os experimentos foram feitos com os cãezinhos, né? A gente já falou disso, né? Que o cãozinho se resignava, mesmo tendo a possibilidade de passar para o outro lado, né? Da cerquinha. Então, meus colegas Steve Meyer e Bruce Overmeyer e eu passamos os 5 anos seguintes tentando descobrir a causa, a cura e a prevenção do desamparo. E o que foi observado? Eles observaram que não era o choque que causava o sintoma dos cachorros, mas sim a capacidade de não fazer nada a respeito disso. Vimos que podíamos curar o desamparo ensinado aos animais, que suas ações surtiam efeitos, e que podíamos evitar o desamparo aprendido, proporcionando aos animais uma experiência de aprendizado logo no começo da vida, que é muito importante. Então, o que eu falo com vocês o tempo todo? Nós estamos a todo momento por processos de aprendizagem, né? Aqui estamos em aprendizagem. Quando a gente está fazendo a nossa terapia, nada mais nada é do que um grande aprendizado sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, né? Sobre as suas crenças. É... Desculpa. E aí, continuando, no laboratório, animais e pessoas desamparadas tinham o mesmo comportamento de pacientes deprimidos. Mostravam-se passivos, lentos, tristes, sem apetite, sem nenhuma raiva, né? Segundo Seligman. E aí, exército de professores, junto com os pais, estão fazendo de tudo para aumentar a autoestima das crianças. Esse movimento pode parecer inofensivo à primeira vista, mas a forma como isso é feito corrói o senso de valor próprio delas. Ao dar ênfase a como a criança se sente em detrimento do que ela faz, como alcançar a maestria, persistir, derrotar a frustração e o tédio, vencer desafios, pais e professores estão tornando essa geração de crianças muito vulneráveis à depressão. Então, a gente tem um livro também voltado aí para criança otimista, tá? E a gente tem esses todos são o conjunto, né, dos livros do Seligman, da coletânea, dessa mesma coletânea, né, que é Felicidade Autêntica, primeiro, Florescer, o segundo, o Aprenda a Ser Otimista, e aí agora tem a Criança Otimista. Como funciona a criança otimista? Mais especificamente no capítulo 4, né, o movimento pela autoestima, né, de Seligman e colaboradores, resumem que o erro foi confundir os meios com os fins ou a consequência como se fosse a causa, pois a autoestima é um produto do sair-se bem. Então, quer explicar para a gente um pouquinho sobre isso aqui, professora? Com certeza. Esse livro, Criança Otimista, eu tive contato através desse post do do CEPAF, né? E aí achei interessante porque era o Seligman falando de criança. Eu já tinha lido Felicidade Autêntica e pensei, vou comprar para ler. Para preparar essa aula, há muito tempo, né? Falei, vou ter que devorar esse livro. E devorei, porque eu já tinha lido o Aprenda a Ser Otimista, escreve muito bem. E ele é descritivo, porque ele foi psicólogo experimental, então tem que descrever. E a partir daí, ele explica o seguinte, que esse movimento da autoestima está criando crianças excessivamente mimadas e com baixa tolerância à frustração. Então, isso predispõe ela a se descompensar rapidamente, a ter um mundo mítico e não valoriza a capacidade da criança de realizar alguma coisa. Então, quando fala assim, ah, você é bonita, é algo que é ou não é, é muito subjetivo. A criança não tem controle sobre aquilo. Mas quando você fala, ah, parabéns, você escovou o dente,
penteou o cabelo, tomou banho, juntou a roupa do chão. Então você valoriza a ação. Esse movimento da autoestima criou um segundo movimento, que é não frustrar a criança para não traumatizá-la. Então, essa foi uma grande crítica. Essa crítica ele fez em 1994. Esse livro ele foi publicado em 22. Então, veja a distância, se a gente for pensar em escolas, nós estamos muito atrasados, porque ainda se fala de Sim. autoestima como se fosse, né? Se eu fosse pensar em autoestima como TDAH, eu não estaria aqui hoje. Por quê? Porque o que o TDAH tem é baixa autoestima. Porque ele começa e não termina, ele tem ideias e não vai até o fim. Então, vai juntando década por década, você é fruto dos seus fracassos, né? E aí ele fala que tem que se dar força para a capacidade de realização, mesmo que não chegue ao resultado final, mesmo que não atinja uma excelência, porque ninguém nasce pronto. Então ele dá muito valor à questão ele não Ação. cita o Bandura, mas dialoga muito bem com o Bandura, que é a capacidade de realização. Ação, consequência. E aí, hoje, a gente tem até uma releitura Graça, eu muito tenho uma pergunta. necessária. Como é que Ai, fica os pontos negativos da pessoa, os defeitos, dentro do conceito de autoestima para criança? é isso que eu ia falar agora, né? Hoje a gente tem um conceito de autoestima que ela é mais amplo, né? Quando a gente pergunta para o paciente assim, o que que você acha que é autoestima? Ele fala, é gostar de mim mesmo, é ter estima por mim mesmo, é me amar. Mas ele dá a resposta incompleta, que casa com o que a Graça está falando. Por quê? Porque é aquilo que ele ouviu sobre ele, e muitas vezes nem é aquilo que ele sente sobre ele por ter feito realizações a partir daquilo que foi estimulado para que ele fizesse. Então, hoje, a gente tem um conceito de autoestima, a gente tem autoestima no meio, mas a gente tem as interseções que são a autoestima, ela é composta por quatro características que, né, que ajuda a dar conta um pouco dessa crítica aqui. Então, se eu vou trabalhar a autoestima, né, não é só a questão de autoimagem. Autoimagem é um dos das interseções da autoestima. A outra é a autoeficácia, que é a capacidade de confiar no seu potencial. A outro aspecto é o autorreforçamento. Nossa, eu tirei nota 8, arrasei, hein? Porque na outra eu tinha tirado 6, né? É um autorreforçamento, a pessoa mesma reconhece e se reforça positivamente. E o outro é o autoconceito. Dentro dessas quatro características, hoje é o que a gente precisa avaliar como autoestima, porque aí a gente não deixa pontas soltas. Seria como se a autoestima estivesse no meio e as interseções lá de autoimagem, como eu me vejo no espelho, a minha aparência mesmo, o que, que eu acho, né, do que eu vejo, como eu me enxergo, o autorreforçamento, que é fazer o reforço positivo consigo mesmo, a autoeficácia, que é a capacidade de confiar no seu potencial, e o autoconceito, que é como ele se conceitua dentro desse processo da autoestima que envolve esses outros três elementos. Então, se a gente falar de autoestima, a gente precisa perguntar para o paciente sobre esses quatro conceitos: como ele se vê, como ele acredita na autoeficácia dele, na capacidade de se reforçar e na capacidade de construir uma noção de si mesmo que conceitualize ele, levando em conta os aspectos que estão em interseção. Faz sentido, né, Graça? Faz muito sentido. Uma outra crítica que ele faz à questão da autoestima é que o foco no hedonismo imediato, que hoje se fala em dopamina rápida, né, Ah, faz com que você crie pessoas antissociais. sim. Então, por que que você fez isso? Porque me faz feliz.
Ah, por que que você continuou fazendo isso? Porque você não me parou. Então, isso vai gerando um comportamento, um modo de enfrentamento zero empatia. Exato, exato, né? E aí a gente precisa sempre estar olhando de forma crítica para todo conceito que a gente ouvir, né, Graça? Sim, Então, existe aí um antes, né, e um depois, né, da pesquisa experimental com crianças estadunidenses. O antes, né, vamos lá. Nosso objetivo era ensinar às crianças um conjunto de habilidades que elas fossem capazes de usar ao longo da vida. Acreditávamos que quando as crianças começassem a usar essas habilidades, passariam a ter momentos de maestria e menos fracassos, o que melhoraria o humor delas e reforçaria o uso dessas habilidades. Queríamos criar um vínculo virtuoso de um sistema de auto-reforço, tá? Aí depois, tá? A primeira pergunta que eles fizeram nessas pesquisas experimentais: nosso programa preveniu a depressão? A resposta foi sim. Aumentou o otimismo das crianças? A resposta foi sim. Em particular, o programa as ajudou a reduzir a tendência e atribuir as causas aos problemas permanentes. Tem tudo a ver com a Graça estava falando. Então, o estilo explicativo ou estilo atributivo, ou estilo explanatório, vocês podem encontrar esses três nomes, se desenvolve na infância e se mantém igual ao longo da vida. Olha a importância disso, gente. Da gente fazer isso que a Graça falou, dar importância à ação e reforçar positivamente, né? E não dar de graça para a criança, né? Com medo que ela se machuque ou que ela tenha aquilo que eu não tive. Existe muito isso hoje, né, nas gerações. Então, mais ou menos ali aos 7 anos de idade, né, Graça, que o estilo atributivo vai se consolidando, né? sim. Então, caso não sofra intervenção explícita, vão existir três dimensões fundamentais que seu filho sempre vai usar, a não ser que haja intervenção depois, para explicar por que algo bom ou ruim acontece com ela. E isso tem três características importantes, que é a permanência, a abrangência e a personalização. Aqui explicando, né, a realidade, né, ou contexto social. Vamos lá, de uma pessoa, de um aspecto otimista, que a gente vai ver aqui o verdinho, e de uma pessoa pessimista, que está aqui em amarelinho para ficar claro para vocês. Então, uma pessoa, então vamos lá. Estilo atributivo é a forma de explicar os eventos que acontecem ao mundo, tá? Estilo explicativo, atributivo, né? Explanatório, ou seja, tem a ver com a forma de explicar os eventos. Então, uma criança otimista, tá? Ela vai ter a permanência na avaliação dos eventos de forma temporária, ou seja, é algo que acontece, mas vai passar, não é para sempre. Já o pessimista tende a ser permanente, achar que vai ser um fracasso a vida inteira, que nada vai dar certo. E aí isso lembra muita gente as distorções cognitivas, né? Geralmente representa quase que todas, né? Se a gente for avaliar clinicamente com o paciente. Então, enxergar as coisas de maneira temporária significa que a pessoa tem um estilo mais otimista. E quando explica de forma permanente, a tendência de ter um estilo mais pessimista. E aí a gente falando da abrangência, né, que envolve as áreas da vida. Tá, a situação é específica ou universal? O otimista tende a ver situações de dificuldades nas áreas da vida como algo específico, algo que foi gerado por alguma situação que gerou uma consequência, mas que vai passar, vai se resolver, né? Já a pessoa pessimista tende a avaliar de forma universal.
né? Então, ela coloca todas as situações de uma forma como se fosse acontecer em todas as áreas da vida, tá? Já a personalização envolve culpa. E aí a gente tem a divisão entre interno ou externo. Isso. Oi. Fazer uma pergunta. No caso da a questão da permanência, eu entendi, né? Quando o indivíduo ele entende que aquela situação ali pontual vai passar, né? Que não vai dar errado a vida toda. Mas na questão da abrangência, eu não entendi. Seria assim, por exemplo, uma criança ou uma pessoa que vai mal, que aconteceu alguma situação ruim na escola. Aí ela abrange falando, vai acontecer ruim na minha casa, na minha rua. Seria tipo isso? Seria isso. Ah, Então, entendi. né? Específico. Bom, tirei nota 5 na prova. E uma criança que é acostumada a tirar 9, 8, 10. Ela vai olhar para aquilo ali e vai falar: mas aqui eu tirei 5 porque eu me doei muito nas outras matérias que eu precisava. E aí na próxima prova eu vou me esforçar mais e eu vou conseguir tirar uma nota boa. Já a pessoa que olha de forma universal ou global, né? Ela pensa o seguinte, o estilo explanatório dela é o seguinte: bom, fui mal nessa prova, vou mal em todas as outras provas. Logo, por que que eu vou Ah, tá. estudar? Estudar não é para mim. Eu nunca vou conseguir. Você é sempre um fracassado. Em tudo que eu faço dá errado, tudo, né? Ó, universal, Entendi, global, entendi. tá? Obrigada, Lorena, pela sua contribuição. Deu para dar o exemplo aqui. Personalização ou culpa? Personalização interno ou externo? O otimista tende a colocar a responsabilidade em algo que ele fez e que poderia ser mudado se ele fizesse de algo de forma diferente. Já o pessimista tende a olhar o lado externo. Ele culpa o mundo, a mãe, o pai, a namorada, o universo por aquilo que acontece com ele. Então, ele não tem essa regulação emocional como acontece com o otimista. Ficou claro? Graça, quer falar alguma coisa sobre essa? É exatamente isso. A personalização, ela se assemelha muito com aquela distorção cognitiva, que é personificar. Deu uma coisa errada porque a culpa é minha. Eu personalizo. É uma tendência que a criança tem, porque quando a gente nasce, bem na aula 2 da professora Hebe de desenvolvimento, né? A visão da criança é uma visão de baixo para cima. À medida que ela vai explorando o mundo, ela vai desenvolvendo um outro ponto de visão. E ela vai tendo a ilusão, até certo ponto não é uma ilusão, é uma verdade, se ela for criada direitinho, que tudo gira em torno dela. E à medida que ela vai explorando mais o mundo e se tornando mais autônoma, ela vai gerando, ela não vai só recebendo ações, ela vai gerando ações. As crianças que não passam dessa transição para personalização, para o autocuidado, a autorresponsabilidade, que é aí que se desenvolve a empatia, elas sempre culpabilizam o outro. Então, isso que é ali se assemelha muito àquela idade da mentira, 7, 8 anos, que são bem pontos da moralidade, né? Que vai pegar lá na idade de Piaget, que a criança Sim, já. Tanto que é muito mais fácil ensinar distorção cognitiva para uma criança que para um adulto. Eles entendem rapidinho e já colocam em prática e estão ensinando pai e mãe. sim. E é interessante, né, a gente falar disso, que a gente aqui está direto na crítica, aquela crítica da autoestima, que a gente falou no início, né? Dar, dar tudo à criança, né? Dizer por ela, né? Fazer por ela, isso vai ter consequência. E é exatamente 7, 8 anos de idade para isso se consolidar, Não, né? falar um pouco Então,
Isso também. Depois vai ter um trabalho muito maior, se isso não for, né, regulado na infância, na primeira infância. Lá Da... nos 15, 16 anos. Hã? Vai estourar lá nos 15, 16 anos. Agora, exatamente, exatamente. É E a aí, onipotência juvenil, Isso, que ele vai se achar o mais inteligente, o mais forte, invencível, nada de mal acontece. Essa onipotência juvenil, que é muito perigosa, vai dos 16 até os 21 anos. Acidente de carro, cai da janela, bebe, e aí vai. lógico, eu sou onipotente, eu Uhum. posso tudo, então, isso. essas são Sobre as. a, sobre a, desculpa estar interrompendo vocês, mas é sobre essa noção aí da autoestima, de ser um guarda-chuva, né, de cima para baixo. É, vamos supor, os pais são muito rigorosos, muito críticos e chegam a ser violentos. A criança cresce nesse ambiente. Quando ela se torna um adulto, ela não é mais uma criança, ela é um adulto responsável pela sua vida. E, assim, tecnicamente, a gente acredita que as pessoas possam dar saltos na terapia. Só que ela não consegue sair desse dessa crença, né? Não só porque talvez ela ainda possa estar dependendo dos pais, mas também como ela ainda está enraizado dentro dela essa crença falsa, né? De que ela ela é culpada de tudo, ela, sei lá, né? Ela desenvolve uma baixa autoestima porque não consegue sair dessa crença. Como é que se tira a pessoa dessa crença? Bom, vamos lá. A gente está falando do estilo atributivo, certo? Então, todo marco de desenvolvimento, eu falo de marco de desenvolvimento a cada, não sei, a cada 10 minutos. Então, cada marco de desenvolvimento é esperado da criança, do adolescente, que ele se comporte de determinada forma. Só que a criança, ele já vem um pouco meio que pré-programado, né? Vai depender aí da interação com o meio externo para apresentar ou não algumas características. Então, crianças que passam por situações de risco, por que têm dificuldade com os pais, que têm um ambiente que não promove vínculo seguro, conexão, limites realistas, essa criança tem tudo para desenvolver um estilo explicativo mais pessimista. Por quê? Porque ela está ali com as primeiras figuras de cuidado. Isso acontece na primeira infância. Então, é muito importante a psicoeducação com os pais, né? Então, vocês não tiveram a aula à toa de treinamento de pais, porque os pais precisam saber disso e eles não nascem com o manual de ser pai. A gente aprende a ser pai, ser mãe, eu não sou, mas eu leio, né? É com a vida. Não tem um manual pronto que vai dizer, olha, faça isso, mas minimamente a gente precisa explicar para os pais que o ambiente precisa ser seguro, que a criança precisa ter voz, mas que ela precisa ter limite, que os horários é importante porque vai formar um adulto mais funcional em termos de rotina. Precisamos também reforçar essa criança, punir menos essa criança. Não significa que a gente vai deixar o erro passar, gente. A punição, ela existe também, mas ela é mais para alguma coisa do momento. Para algo mais abrangente, o reforço positivo funciona melhor, né? E depois se faz uma correção. Mas, claro, a gente também utiliza a punição dependendo da situação, lógico, tudo depende da situação. Então, Marina, a gente também não tem um determinismo, tá? Talvez uma criança que tenha nascido dessa forma tenha uma outra pessoa que a gente não sabe ainda, ou que ela não saiba, que fez um papel que ela desenvolvesse o estilo atributivo de maneira mais otimista. Às vezes não é o pai e a mãe que faz a função de pai e mãe. A gente tem que pensar nisso também, né, Graça? Porque existem crianças que são criadas pelos avós, por exemplo, e é uma diferença muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com a técnica que a gente vai utilizar para saber se essa é a melhor com o paciente X ou com o paciente Y, porque às vezes trabalhar o otimismo com
com um paciente que já tem estilo atributivo otimista, seja melhor trabalhar outra coisa. Então, se a gente percebe uma criança mais depressiva, que passou por desamparo aprendido, com sintoma depressivo, claro que vale a pena a gente trabalhar com estilo com o estilo atributivo, né, Graça? Para desenvolver o otimismo nessa criança, enquanto ela ainda não chega ali a 7, 8 anos, quando isso meio que se consolida e vai, impactar até os aspectos da personalidade. Por isso é tão importante a atividade esportiva, porque ela ajuda muito na questão de desenvolver as próprias habilidades, de respeitar o próprio limite até ultrapassar em determinadas circunstâncias, a se comunicar com outras crianças, a ser valorizada e vista de uma maneira mais funcional. Já Então, trabalhando as conexões sociais também, empatia, né, Graça? a gente pensa que aquela escola lá não é muito boa, né? Porque não cobra muito. Mas você vê a criança fica o dia inteiro na escola integral. Ela desenvolve um monte de habilidades sociais que Sim, vão servir para a vida inteira, porque não adianta ter só o intelecto e não ter habilidade social. A gente vê isso na questão do autismo de alta performance cognitiva, como é difícil a pessoa saber muito e não conseguir ter habilidades sociais para se comunicar. Porque nós somos seres sociais, a gente nasce das entranhas de um ser humano, né? E a gente não morre sozinho, né? A gente dá trabalho para nascer e para morrer, que a nossa espécie é social. perfeito, Graça. Respondeu, Marina? Respondeu, obrigada. Tá. Então, a gente olha, veja como é, funciona uma pessoa pessimista e uma pessoa otimista. E aí vocês vão me dizer: ninguém nunca vai querer ser meu amigo na escola. A permanência disso é o quê? Né? Quem inventou essa palavra pragmatismo foi o William James. E a sociedade americana é muito do fazer. Não é à toa que a terapia comportamental surgiu lá e tem expressão até hoje, muito importante até hoje. Então, a nossa cultura aqui no Brasil, ela é platônica, ela vem de uma cultura mais europeia, mais elitista. Aí eu fico pensando, imaginando na caverna de Platão, mas não entro em contato com a realidade. Eu sou uma intelectual, eu não faço trabalho braçal, eu não cozinho, não limpo a casa, não lavo roupa, não penduro nada. Então, essa dicotomia só existe na Europa e aqui. Nos Estados Unidos, não. Se eu faço, eu mereço ser remunerado. Eu trabalhei, eu sou pago. Agora, se eu não fizer nada, eu não recebo nada. É o próprio É a reforçamento, lógica, né? é a lógica. Então, o permanente que ele quer dizer, se é temporário ou permanente, é a atuação no mundo. Ou a maneira como você vê o mundo com relação à atuação. Então, por exemplo, pessoas que têm uma motivação intrínseca. Ah, uma pessoa antissocial vai dizer para essa pessoa: cara, deixa de ser otário, você fica ajudando todo mundo e não ganha dinheiro nenhum. Um estelionatário, por exemplo. Esse que tem a motivação intrínseca, ele diz: não, mas eu faço porque me faz bem. Eu durmo com a minha consciência tranquila. Então, o foco da gente é sempre o padrão de comportamento, não a exceção de comportamento, é o padrão. Tanto que nos transtornos mentais, o que que conta muito? A frequência, em quanto tempo. Então, assim fica mais fácil de Sim. pensar. Se a gente pensar na lógica do Seligman, porque quem está dizendo isso é o Seligman, não é? Quem é autor do Desamparo Aprendido? É o Seligman. O Seligman, quando terminou filosofia e foi fazer pós-graduação de psicologia experimental, que ouve a porta ranger no laboratório e vê os cachorros apáticos e vê os pesquisadores bravos porque os cachorros não reagiam. Ele estava num referencial de observação imparcial. Eles não aprendem, eles estão desamparados porque aprenderam a ser desamparados. Se eles aprenderam a ser desamparados, quer dizer que eu posso ensinar uma pessoa a ser amparada.
Aí a gente vai, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, mas você tem você. Entra a autocompaixão. E entra o exemplo de um autor que eu aprendi com a professora Hebe, o Eric Erikson, que é tão aclamado pelos psiquiatras, que ele deu o nome de Eric Erikson, porque Sam é filho. Ele rompeu com a família, até hoje eu não acho biografia dele. Ele rompeu com a família, ele teve uma vida desgraçada, e ele falou: a partir de hoje eu não pertenço mais a essa família não pertence mais a mim. Eu sou o pai de mim mesmo. Eric Erikson, Legal, Graça. não é? Aham, muito legal. Esse é o Nossa, individualismo positivo, né? De sobrevivente, de de resiliência. sobrevivência. Ou seja, ninguém é determinado. Não existe esse determinismo, né? Existe, ao contrário, a gente trabalha na terapia flexibilidade cognitiva. Né? E quais são as nossas lentes? São as nossas crenças. Aí vai entrar no Beck, a crença, a tríade de Beck. Eu, como me vejo, como vejo o outro, como eu vejo o futuro. Perfeito. Perfeito. Então, existe aí uma terceira dimensão do estilo. Opa, desculpa. Peraí. Então, já na personalização aqui, né, existe uma terceira dimensão do estilo explicativo, além da permanência e da abrangência. É a personalização, a decisão de quem é o culpado. Quando coisas ruins acontecem, as crianças podem culpar a si mesmas, interno, ou outras pessoas ou circunstâncias, externo. A autoestima da criança depende de quem ela culpa. Interessante, né? Crianças que costumam se culpar pelo fracasso têm baixa autoestima. Elas sentem-se responsáveis pelo fracasso e envergonhadas. Já crianças que culpam outras pessoas ou circunstâncias quando algo ruim acontece, se sentem melhor consigo mesmas. No geral, quem culpa os outros se sente menos culpado e menos envergonhado e gosta mais de si. Essas crianças costumam também ter mais raiva. Por quê? Baixa tolerância à frustração, certo? Aquilo que a gente estava falando da crítica à autoestima que pode provocar isso daí. Deixa eu tirar aqui. Alerta. Assumir as responsabilidades. Sim, mas somente as aulas aqui, por exemplo, tá? Céliba continua com o seguinte alerta. Isso significa que devemos ensinar a criança a culpar os outros pelo que acontece de ruim? A gente já viu na crítica à autoestima que não é isso, né? Seligman continua com o seguinte alerta. Não, né? Peraí, Seligman continuou com o seguinte alerta. Isso significa que devemos ensinar as crianças a culpar os outros pelo que acontece de ruim? Se a minha única preocupação fosse a autoestima, eu defenderia essa abordagem, mas não é o caso. Ensinar a criança a culpar os outros sempre que algo não vai como elas esperam é ensiná-las a mentir. Por isso, no que diz respeito ao hábito dos nossos filhos de culpar a si mesmo ou aos outros, proponho dois objetivos diferentes. O primeiro objetivo é impedir que as crianças escapem de suas responsabilidades pelo que fazem de errado. Ou seja, comportamento tem consequência. Cada comportamento tem uma consequência. A última coisa que quero é ajudar a educar uma geração de crianças que não seja capaz de dizer desculpe. Olha a questão da empatia que a Graça trouxe, né? Foi minha culpa. Vou melhorar da próxima vez. O segundo objetivo é ensinar a assumir a responsabilidade somente ao que cabe à criança, né? Então, às vezes, os pais é que catastrofizam e colocam tudo na conta da criança, e isso é muito perigoso. Vai criar uma criança insegura, com estilo de apego ansioso e perdida, né? Então, é até a questão do castigo, né? O castigo tem que ser de acordo, castigo entre aspas, né? Mas a correção precisa ser de acordo com a situação, né? Então, assim, você não quis almoçar, então você não vai ganhar sobremesa, né? Tem a ver com o comportamento alimentar.
né? Então, a criança fica muito frustrada quando, por exemplo, não, quando a punição ela tem a ver com algo que não tem nada a ver, né? Ah, você não comeu a comida hoje, então você não vai brincar X horas no play. O que que isso tem a ver com comer a comida? Né? Então, quanto mais próximo a punição estiver de acordo com o comportamento associado, melhor na aprendizagem. Porque ela vai falar assim, tô nem aí, que eu não vou brincar, também nem estava querendo. Então, vai dar uma resposta. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com isso. Então, por isso a importância de aprender aqui como o estilo atributivo vai se desenvolvendo. Personalização, exemplo. Autoculpa, ela é geral, pessimista, permanente, abrangente, interna. E a autoculpa, ela comportamental, é otimista, temporária, temperária, deve ser porque a gente está com fome, né? Tô brincando, gente. Autoculpa comportamental, otimista, temporária, específica e interna. Autoculpa geral, exemplos. Eu tirei 5 na prova porque sou burro. Eu fui o último escolhido para o time na aula de educação física, que ninguém gosta de mim. Eu. Fiquei de castigo porque eu sou mal. Autoculpa agora comportamental, otimista, temporária, específica e interna. Eu tirei 5 na prova porque não estudei o suficiente. Fato. Eu fui o último escolhido para o time na aula de educação física. De novo, sou péssimo em futebol. Sou péssimo em futebol, tá? Não é que ele é péssimo em tudo, né? E é especificamente no futebol. Fiquei de castigo porque bati em Michele. Então, autoculpa comportamental. Uma ação que levou a consequência. A autoculpa comportamental tem muito a ver com ação e consequência, certo? E aí, ela na pessoa otimista, aparece de forma temporária, específica e interna. Então, pessoal, programa desenvolver habilidades metacognitivas nas crianças, né? Cognitivo. Por exemplo, quando a criança é criticada por alguém, geralmente contesta colocando as evidências, por exemplo, tia, Lori, como você é preguiçosa? E aí a Lori, tia, não sou não. Arrumei minha cama e a cama do meu irmão. Levei as roupas sujas para a lavanderia, tomei banho, escovei os dentes e limpei a escova de cabelo e já coloquei a toalha para secar. Essa aqui já veio cheia de evidências, contrárias à crença da avó. Né? Porém, Lori não desenvolve essa habilidade de examinar as evidências quando fala consigo mesma no monólogo interior. Ela acredita no que pensa. E aí está a sua vulnerabilidade, a capacidade metacognitiva, que é pensar sobre o pensamento. Graça, quer falar alguma coisa sobre isso? Essa é uma capacidade que é difícil até para os adultos, que é a desenvolver a autoconsciência. Não sei vocês, mas às vezes eu vejo assim, como que é difícil tentar explicar para uma pessoa, um engenheiro, por exemplo, a diferença entre pensamento, emoção e comportamento, que é o modelo cognitivo. E depois ensiná-lo a observar os próprios pensamentos. Por que isso está se passando pela minha cabeça? Da onde vem? Onde eu aprendi? Com quem eu ouvi a fala interna? Então, o que o Seligman fala nesse livro é que, para as pessoas em geral, como nós somos sociais, o que a gente faz tem sempre alguém, tem sempre uma testemunha. E eu mesma sou testemunha dos meus atos. Mas quando eu estou sozinha com os meus próprios pensamentos, eu tenho mais dificuldade de ver os meus pensamentos, de ouvir meus pensamentos, de observar meus pensamentos. Então, essa é uma capacidade metacognitiva, uma das mais avançadas, Pensar sobre pensar, né? pensar sobre o pensar, né? Até em adultos. Então, a gente tem aí um longo caminho pela frente.
Com certeza, eu acho que essa é a parte mais evoluída da terapia, quando a gente já consegue pensar sobre esse pensar, quando estar a sós não significa solidão, significa às vezes estar, né, consigo e com seus pensamentos, pensando sobre eles de uma maneira mais otimista, né? E aí, gente, para a gente poder finalizar, nós vamos falar aqui sobre uma proposta de intervenção, tá? Que é inaugurar círculos virtuosos por um dia, por exemplo, como atos de gentileza, tá? E aí a gente precisa fazer a psicoeducação da educação positiva. Vocês tiveram essa aula. Inserir atividades intencionais para aumentar a frequência e intensidade das emoções positivas, levantamento do estilo atributivo explicativo e modificação do mesmo, isso tudo que a Graça acabou de falar e tudo que ela trouxe de forma assim maravilhosa. Reforçar as emoções positivas para interromper a espiral descendente e produzir positividade, proatividade, fazer ao contrário, né? Uma espiral ascendente, fortalecer recursos internos, mapeando talentos, pontos fortes, virtudes, tudo aquilo que a gente viu, né, no nosso primeiro tempo, e também dar reforço positivo para os resultados e para as conquistas. E principalmente, pessoal, estabelecer planos de metas e submetas combinados. Então, esse tema de hoje, ele é um módulo da pós com várias horas. Então, a gente teria aqui que se debruçar, né? Talvez hoje nem as próprias 4 horas seriam suficientes para a gente falar disso daqui. Então, eu indico que vocês leiam o livro Aprenda a Ser Otimista, tá? Tanto de crianças e adolescentes, principalmente para essa pós, mas para você entender nos adultos que leiam o Aprenda a Ser Otimista do Seligman, que tem aqui no slide de vocês, tá? E aí, agora, a gente está chegando no finalzinho da aula, tá? E aí, eu queria muito agradecer a presença da Graça, né, que foi fundamental aqui nesse segundo tempo de aula. Eu queria parabenizar todos vocês que estiveram aqui, né, que estão aqui, todos aqueles que vão ver a aula gravada depois. E queria dizer que esse curso para mim foi assim um orgulho, né? Foi um desafio, eu nunca tinha pegado uma coordenação online ainda. Então, assim, essa coordenação, ela não é só minha, né? Ela é da Mônica Portela e ela é da Graça. Então, a Graça sempre esteve comigo em todos os momentos, em todas as situações, em todas as dúvidas, em toda busca de bibliografia, em toda indicação de bibliografia. Então, eu digo que somos nós duas a coordenadora do curso, tá? Entendam dessa forma. E e é isso, eu estou muito feliz de chegar até aqui com vocês, vou sentir saudade de vocês. A gente acaba passando por um processo de luto quando a turma acaba, porque a gente se acostuma, né? E quando é agradável, a gente se acostuma. Eu e a Graça comentamos sempre, né? Como vocês são tão queridas, né? Vocês foram tão queridas, uma turma empática, colaborativa, engajada, que com sede de aprendizagem. Não, eu quero agradecer a professora Nice pela coordenação, porque é um trabalho triplicado, né? Quando a gente pensa que é uma equipe que tem conteúdos, que tem datas, que tem metas, que tem uma série de recursos técnicos aí que a gente tem que dar conta, além do próprio conteúdo e a preocupação de mapear cada uma de vocês, as necessidades que vocês têm e procurar trazer novidades que estão acontecendo para que o curso seja personalizado, porque não é repetir, senão a aula seria gravada, não teria nenhuma situação de ter uma aula síncrona. Então, é um desafio a mais.
A gratidão é porque a gente sempre aprende. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Porque vocês trazem informação e vocês participaram demais, fizeram perguntas assim, bem de quem realmente está raciocinando junto. Não são perguntas periféricas, são perguntas estruturais. Então, isso é muito bom, isso mostra que vocês estão interessadas. É, quando eu abri a aula, depois vieram as outras aulas, a gente vê que o tema é muito complexo, né? A gente pega, nessa última aula, é a prova dos 9 e a prova dos 10, porque a gente vai ver aula de desenvolvimento, conceitualização, educação parental, sexualidade, dependência química, e aí vai, né? São vários fatores, né? Porque eu acho que a psicologia positiva, e a professora Anice, me inspira muito nisso, a gente traz essa leveza para a psicologia. Então, se uma pessoa está no buraco, a pessoa já está no buraco, emburacada, como a professora Hebe fala. E aí você diz assim: nossa, mas você está realmente num buraco. Olha, na minha história clínica, eu nunca vi um buraco tão grande. Qual é a energia que essa pessoa vai ter para sair desse buraco? Então, quando a gente fala do PERMA, o PERMA V da emoção positiva, a emoção positiva, ela dá energia para a gente sair do buraco. Então, a gente precisa vislumbrar uma luz no fim do túnel. E a nossa forma de falar, o que a gente veste, as palavras que a gente usa, as palavras que a gente usa do nosso cliente fazem muita diferença nessa parte, porque a gente cria conexão, afeto. Daniel Sigman, ele criou a neurobiologia do afeto. Então, o afeto é o que dá sentido para a gente criar essa conexão, mesmo à distância, mesmo no trabalho online. Então, isso é muito maravilhoso, né? Que o nosso cérebro seja movido mais pela ocitocina do que pela adrenalina. É esse o resumo da obra. Então, falar de psicologia positiva é falar desse acolhimento sem sufocar a pessoa, é falar de reparação parental, é ouvir, é validar a pessoa, mesmo a pessoa reinando, e você está ali segurando, amparando, tendo paciência. E para isso a gente tem que pensar no nosso próprio bem-estar, na nossa qualidade de vida. Porque se a gente não tem o nosso autocuidado biopsicossocial, vai ficar mais difícil para a gente dar esse suporte. Perfeito. Agora eu pergunto: o médico tem condição de dar esse suporte? Um fisioterapeuta? Um professor? Não. Esse é trabalho do psicólogo. A gente faz o meio de campo. A gente não vai fazer o gol nem defender a bola. A gente cria a situação para que a organização floresça. O nosso trabalho é muito mais de bastidor. Por isso que é tão importante as habilidades sociais. Para mim, as habilidades sociais são fundamentais. Sim, Elas que fazem a gente florescer. Agora, tudo isso tem sentido quando a gente entende a lógica da psicologia positiva, né? Que é um divisor de águas. Tá bom? Agora eu passo para tu. Ai, Maria, gente, eu gostei muito, assim, achei muito legal. Eu já tinha feito outros cursos do CEPAP, né, mas acho que eram outros cursos que, assim, consolidavam um pouquinho do que eu tô aprendendo agora. Só que eu vim para esse curso, tipo assim, não tenho noção quase nenhuma de como atuar com criança, nessa parte infanto-juvenil e tudo mais. Então, eu fiquei muito mais numa posição até de ouvir muito, pegar muito da experiência das minhas colegas, que eu acho que, assim, nesse âmbito muitas das meninas tinham a contribuir, sabe? Lembro muito da Lorena, de Elane, várias delas falando muita coisa. E achei muito legal, assim, foi muito interessante. Achei que a gente criou um ambiente muito acolhedor também, que a gente ficava, assim, animada quando sabia que ia ter aula. E parecia que a gente estava entre amigas, assim, sabe? Sempre foi muito confortável, a gente sempre se sentiu muito bem para tirar as dúvidas, para trocar, enfim. E achei que foi para além do networking, sabe? Foi uma experiência muito legal, gostei bastante. muito bom.
Eu acabei de receber o certificado, já vi aqui, fiquei muito feliz. E Ah, eu queria falar aqui rapidinho que a professora Graça pediu para a gente comprar esse livro aqui, que eu comprei, né? Eu ainda não li, mas eu queria indicar esse daqui, que é do mesmo autor, é do Leonardo da Vinci. Assim, é um mundo esse mundo de gênio, assim, que eu não conhecia antes, mas que abriu muito a minha noção de humanismo, assim, sabe? Tipo, de humanismo, é maravilhoso, assim, ainda tô lendo, mas, assim, eu queria deixar certeza, né, que é o que eu quero mesmo, é viver nessa carreira. Obrigada. Que bom. obrigada a você. Não se cale jamais. Eu vou falar Ah, rapidinho. Eu queria agradecer vocês passarem tanto conhecimento, né? A gente fica aqui assistindo e fala, meu Deus, quanta coisa, quanta informação, quanta coisa para acrescentar, para ajudar, para que a gente evolua aí nessa carreira que eu acho linda, né? Uma profissão muito acolhedora, mas que ainda tem muito a alcançar aí, né? Ainda mais hoje em dia que abriram-se outras portas, né? Mas, enfim, agradeço muito. Eu concordo com a Beatriz quando ela fala das meninas, e vocês, né, falaram também das perguntas, porque faz a gente pensar, faz a gente ir ali buscar um livro, faz a gente correr aqui, analisar e tal. Então, assim, foi muito bom, foi muito válido, muito interessante, e já vou começar a pesquisar aí os próximos. Obrigada, Thaís. para mim também foi muito rico as aulas, né? A gente que tem uma prática aí com as crianças, né? É diferente a gente ter uma visão mais teórica, né? Sobre essa questão de desenvolvimento, né? Sobre a questão dos transtornos, porque a minha vivência, né? Meus estudos estavam muito inclinados para a questão da TCC, mais para adultez, né? Tanto que eu já concluí após em TCC, mas faltava aí a questão da infância, né? Eu precisava disso, porque no início da graduação eu falava que eu não ia trabalhar com criança, que eu não ia trabalhar em escola, e aí no final das contas, no final da graduação, eu estava me vendo dentro de um universo assim, infantil, mas eu também não sabia o quão isso iria de fato ser real na minha profissão. E assim, tá aqui, né, com vocês, recebi muitos estímulos que eu precisava antes, que ainda não tinha tido esse pontapé. Então, por exemplo, a questão da leitura, né? A Graça trouxe, o cérebro da criança, o cérebro do adolescente, está aqui comigo, eu estou lendo. Então, eu precisava desse estímulo, né? De vamos ler, vamos fazer isso e tal. E criei metas, né? Para que isso aconteça, para que eu consiga me desenvolver ainda mais como profissional. Então, eu tenho muito a agradecer a vocês, as colegas que partilharam muitas coisas, né? Os momentos que a gente saiu do papel de psicólogo e foi para o papel de gente, né? E partilhou, como eu partilhei minha questão hoje. Foi muito rico, de fato, e eu só tenho a agradecer todo mundo. Que bom. Bom, então é Entendendo mais isso, né? criança, a gente entende o adulto, né? Sim, sim. Bom, então é isso, né, gente? Esse momento nostálgico agora, ficou todo mundo É. nostálgico. Ainda bem que a gente tirou foto antes. Não, olha, eu estou muito feliz, tá? Para mim, voou o tempo hoje. Eu que entrei em estado de flow hoje. Enfim, e falar de psicologia para mim, positiva para mim, é muito bom, sabe? Então a gente vinha numa leva de TCC e encerrar com psicologia positiva, eu acho que é a cereja do bolo que abre assim é como eu falo, uma outra dimensão, né? E a gente vê uma eficácia melhor aí nos tratamentos e até na gente mesmo, porque a gente passa pelo processo, né? Nunca esqueçam disso. Antes de aplicar uma técnica para os seus clientes, passem pela técnica para saber como vocês vão se sentir, tá? Então, é isso, meninas. Um beijo, tá? Um beijo, gente. Obrigada. Descansem e curtam o diploma de vocês. Beijo, Celebrem, até a próxima. celebrem. Beijo. Tchau, tchau.